Marina, bom dia. Oi, Leca, bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre o que é o NFT. A gente, como vocês sabem, a gente está com esse foco de ensinar mulheres em português a investir no mundo de cripto, de NFT, de entender mais esse mundo, porque a gente vê esse gap muito grande no Brasil em relação ao que a gente vê em conteúdos que estão em inglês e nos Estados Unidos, que esse assunto já está muito mais difundido. Então, estamos fazendo tudo em português para vocês. A gente vai começar. A gente mandou essa semana umas perguntas, perguntando no Instagram, segue a gente lá. Qual é a dúvida de vocês em relação a todos esses assuntos para a gente poder responder. O que a gente viu é que as pessoas ainda não sabem nem o que é um NFT. Então, a gente vai começar por isso. O que é um NFT, Marina? Então tá, o que é um NFT? Se você botar lá no Google, ele vai te dizer que NFT é um Non-Fungible Token. Mas o que é isso, né? Que é Fungible Token, o que é isso? Então, primeiro a gente tem que entender o que é fungible, que é fungível, né? E non-fungible é não fungível. Então, o que é fungível? São bens que podem se substituir por outros da mesma espécie, ou da mesma qualidade, ou da mesma quantidade. Já bens infungíveis são aqueles que eles não conseguem ser substituídos, eles não conseguem se juntar, enfim, ser substituídos. Um fácil exemplo são obras de artes. Então, por exemplo, a gente pensar na obra de arte no Abapuru, do Tarsila do Amaral. A obra que ela criou só tem uma, é aquela arte, ela é infungível, só existe aquela, feita por ela. Ela não pode ser substituída. O que acontece? As pessoas imprimem a imagem, colocam cópias na parede, enfim, fazem mil coisas, mas aquela original dela, que é valiosa, só existe uma. Então, se eu for na minha casa, for no Google e colocar lá, Abapuru Tarsila do Amaral, imprimir, colocar num quadro na minha parede, e depois eu quiser vender aquilo, não vai valer mais de 20, 50 reais. Agora, o original dela é uma coisa insubstituível, equivalente, por exemplo, a uma Mona Lisa. Só existe aquele. Mesmo se aplica para, né, infungíveis, bens personalizados, coisas personalizadas, objetos raros, que existe um único exemplar. E aí, quando a gente traz isso para o mundo, né, dos NFTs, a gente consegue entender que esse non-fungible é um token não fungível, é um pedaço de dado que é guardado no blockchain de uma forma digital. Então, é um asset digital que você tem, que ele é insubstituível, não fungível, só você tem aquele. Se alguém quiser copiar ele, salvar enfim, uma imagem igual sua, que fiquem à vontade. O valor é seu, o asset é seu, ele não consegue ser copiado, ele não consegue ser vendido por mais ninguém. Isso, e eu até anotei aqui, ó, qual o diferencial dos NFTs? Eles são, como ela falou, autênticos, não tem como copiar, é único, totalmente auditável, tem como você ver quem comprou, por quanto comprou, quanto valia antes, quanto vale agora. Se a coleção é verdadeira, porque no mundo físico existe muita falsificação, e não é o caso no NFT, isso é impossível. E tudo isso acontece dentro da tecnologia de blockchain, que ela está sendo muito usada porque ela possibilita a verificação de autenticação. E esse é o grande diferencial. Hoje em dia é usado para contratos, até para compra de imóveis, do mundo físico, por isso que você ouve falar que tem também no NFT. Além de, claro, como a gente está falando, as artes, e a gente vai entrar mais nas finalidades do NFT a seguir. Mas o que eu queria falar é que também, por meio dos NFTs, é possível você colecionar bens digitais. Então, produtos que, embora não existam no mundo físico, eles são únicos e exclusivos no digital. Nisso, eles também são descentralizados. O que é isso? É um mundo descentralizado, que é a questão de tudo que a gente vive no mundo físico, a maioria das coisas é centralizado. O poder está na mão do governo, o poder está na mão dos bancos, e no caso do NFT não é assim. A Marina vai continuar.
Exato. Então, por exemplo, com essa descentralização que vem do blockchain, o blockchain ele é espalhado, ele não está em lugar nenhum. Essa descentralização dá o que a gente chama de power to the people, o poder fica na mão das pessoas. Então, por exemplo, se você é um artista e você criou a sua arte, você vai lá e posta ela no seu Instagram, no seu feed, ela fica lá, qualquer um vai lá, copia ela, coloca uma frasezinha em cima, reposta com frases motivacionais, espalha ela, e você não tem direito autoral nenhum sobre aquilo. Já, se você traz isso para o mundo do NFT, você cria sua arte e você coloca ela lá no blockchain, os direitos autorais são seus, a arte é sua, você é o dono daquilo. Isso falando como artista. Agora, vamos dizer assim, se você quer colecionar arte, quer comprar arte, eu quero comprar a arte que a Letícia fez. Eu não preciso de um curador de arte para criar uma galeria e me aprovar para fazer parte daquele grupo para eu ir lá e comprar uma arte. Eu simplesmente compro direto da Letícia, através do blockchain. O mesmo se aplica para a arte, a gente sabe, para a música. A gente sabe que, assim, dos milhares de artistas que tem por aí, eles ganham uma porcentagem muito pequena de toda a receita, todo o lucro, enfim, que eles criam com a música deles. Por quê? Porque sempre tem um empresário por trás, um label por trás, alguém que controla aquilo, um record, como é que chama isso mesmo, Letícia? As gravadoras? As gravadoras, alguém que controla aquilo para os artistas. Já se o artista quer vender a música dele por meios de NFTs ou pelo blockchain, ele mesmo coloca a música dele lá, ele tem todos os royalties, ele tem todos os copyrights, ele tem todos os direitos daquela arte. E nisso ele isso pode... está muito com o valor que eles têm, né, Lê? Isso, o que eu queria só acrescentar do artista de música, por exemplo, ele pode usar ele pode se lançar lá e usar o dinheiro do Mint, que a gente vai explicar depois, para entrar no mercado, que às vezes o artista precisa da gravadora para ter essa entrada inicial, e isso é um caso que, com o poder da comunidade, o artista consegue se lançar por forma pelo blockchain, pelos NFTs. E o que a gente queria falar é também a diferença, ou por que as pessoas devem se perguntar por que um Bored Ape, por exemplo, tá aqui, estão pagando milhões nisso, e tem arte que às vezes é muito mais bem feita, mais detalhada, vale muito menos. Aí é a questão dessa oferta e procura, que é da mesma forma que um imóvel nos Jardins de São Paulo vai custar milhões, mesmo que não tenha a mesma qualidade de vida do interior, por que lá um terreno vai valer 100 mil só? Mas é porque a comunidade, a sociedade vê como o de São Paulo mais valorizado, enxerga valor nisso, tem tudo perto, tem todos os tipos de comércio, é muito caro sustentar tudo isso ao redor, para ter toda essa facilidade, tudo na mão, e você faz parte de coisas que a pessoa do interior não faz, não tem acesso, outro tipo de networking também. Então, é esse valor agregado que se torna com essas artes que você vê tão mais caras que as outras. Isso é muito... desculpa. Não, era sobre que você explicar um pouquinho mais as outras finalidades. É muito, por exemplo, o valor dos NFTs, eles estão também muito atrelados à utilidade e à experiência cruzada que eles podem te dar. Então, por exemplo, um Bored Ape que custa milhões, o Neymar comprou um, Justin Bieber comprou um, enfim, vários artistas compraram um Bored Ape. Por que eles escolheram esse Bored Ape e não uma coleção de NFTs semelhante? Porque tem vários macacos e com roupinhas, enfim, à venda no mercado de NFTs. Por quê? Porque ele te oferece uma utilidade. Alguns NFTs te oferecem uma experiência cruzada. Tem uma empresa que chama Artifact, que eles fizeram uma parceria, enfim, eles foram comprados, na verdade, pela Nike. Então, dependendo do NFT que você tem, você ganha aqui na vida real um tênis de verdade. O exemplo do Bored Apes, eles fazem eventos. Tem uma coleção de NFTs do Jaru Hoverboards. Quem tivesse uma certa categoria de NFTs daquela coleção teve acesso a uma semana de festa com acesso ao palco e aos artistas, VIP, em Miami durante 5 dias.
por exemplo. Eu fui 5 dias de festa de graça, fui lá no palco com Vintage Culture, tudo de graça, por quê? Porque eu tinha aquele token, aquele NFT. Então, as pessoas veem valor em certos NFTs porque eles te oferecem experiências, tanto bens físicos aqui no mundo real, como foi o exemplo dos tênis, como experiências, e a eventos de networking, e a shows, e enfim, milhares de coisas. Isso também está entrando muito forte no mercado de gaming. Então, em videogames, quem joga videogame aqui vai saber, geralmente você quer ter um avatar específico. Ah, eu quero uma bonequinha de pele rosa, cabelo assim, ela tem a arma desse jeito, enfim. Você pode comprar essas peles, você pode comprar esse avatar através de NFTs, você não precisa comprar direto da empresa agora, dona do videogame, que se ela, enfim, se aquele jogo acaba, tudo que você comprou e tudo que você pagou nas peles, nas armas, enfim, elas desaparecem. Já se você compra isso tudo através de NFTs, ele é seu para sempre, você pode depois revender de alguma maneira. O mundo da moda também entrou muito forte, então, semelhante ao que eu falei da Nike, dos tênis, tem várias outras marcas entrando super forte. A Dolce & Gabbana acabou de lançar uma coleção de NFTs, isso provavelmente quem comprar o NFT deles provavelmente vai ter certos acessos, roupas exclusivas, desfiles de moda exclusivos, enfim, utilidades. E nisso tem as pessoas que também vão entrar como investidores, que é muito o que eu e a Marina faz, que é, às vezes, achar o projeto no começo, você pode vender quando ele vale mais e ele vai passando para frente, as pessoas vão pagando mais, tem projeto que valoriza mais do que os outros, mas tem essa questão de investir, que também eu uso o termo flipar, né? Que a gente vai explicar depois os termos usados bastante no NFT para vocês ficarem por dentro. Então, gente, acho que deu para explicar o que é o NFT em si, para que serve, por que tem gente que dá tanto valor e tem gente que não vê por que aquela imagem vale tanto, mas a gente está explicando tudo, espero que dê para entender, e deixar claro que mesmo que você não tenha milhões para pagar no Bored Ape, existe essa questão do investimento, que é pagar no começo, conseguir esperar valorizar, vender por mais caro, que isso é uma coisa que as pessoas fazem no mundo físico. Então, resumindo, é isso. A gente queria que vocês deixassem comentários. Se tiver dúvida, dá like, não esquece de subscribe, porque a gente vai nos próximos vídeos explicar passo a passo. Vai ser como faz mesmo, como abre a carteira digital, como que usa o MetaMask, o OpenSea, qual a diferença de Ethereum, Solana, porque eu sei que tudo isso, para quem não conhece ainda, parece muito complicado, mas a gente vai explicar então mesmo passo a passo até chegar no ponto de você comprar seu primeiro NFT. A gente agradece ter visto até aqui. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Obrigada. E obrigada, Má, por estar online aí. Vamos se ver na próxima. Obrigada, Leca.